Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal e da página Murilo Critica, e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica. E dessa vez, a crítica de hoje é do filme V de Vingança, do ano de 2005. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam aqui no canal e na página do Instagram. Bom, vamos começar então sobre a crítica do filme do V, né? O V de Vingança, que pra mim esse filme é sensacional. Porque se esse filme fosse pertencente ao universo, por exemplo, da DC, porque ele, querendo ou não, é um personagem da DC, esse filme, de fato, no caso do universo compartilhado e tudo mais, esse filme de fato seria o melhor de todos. Porque pra mim esse é um dos melhores filmes que eu já assisti na vida. Mas antes de mais nada, o questionamento que vocês devem estar fazendo, nossa, o que seria V de Vingança? Seria uma espécie de justiceiro, na verdade um revolucionário, que ele quer que as pessoas, no caso, se revoltem contra o regime totalitário, né? Que no caso, o regime totalitário da vez é um regime fascista, né, no caso. Isso é bem contundente, afinal se passa depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, e é um universo distópico caso a Inglaterra fosse tomada por um regime totalitário, né? E nesse viés analítico, né, em toda essa situação, a gente tem um justiceiro que promove uma revolução. Na verdade, eu disse justiceiro, mas no caso é um revolucionário que promove de fato a revolução dele, né? E é muito interessante porque toda a história do filme, ela é baseada basicamente em discursos e em poemas e automaticamente em flashbacks e automaticamente também levando a um ponto em que a gente sente um apreço por essa revolução de fato. Porque é intrigante ao mesmo tempo, faz muito sentido para a história toda a narrativa ser focada em descobrir a figura, não quem o vê automaticamente é, mas quem ele realmente, a imagem dele nas outras pessoas. Isso é importante porque até o mesmo ele fala no filme, né? Um homem não é a prova de balas, mas uma ideia, ela é. Então sim, a gente está falando, de fato, aqui de ideias. De que uma ideia, ela pode sim ser forte o suficiente para atravessar e para ser a prova de balas. E é muito, assim, para a época que foi lançado, 2005, é um filme que já diz muita coisa. É um filme em que ele já provoca o sentimento do espectador e que já coloca eles diante de um fato, diante de uma coisa assim polêmica, de uma coisa mirabolante, de um regime, de uma ditadura e de uma totalidade no caso. Eu errei aqui um pouquinho. Porque todo o envolvimento da própria criação do homem e da ideia do V é já uma história, não digo que de fato pesada, mas não define-se por outra palavra. Porque é uma coisa macabra, mas que ao mesmo tempo ela é envolta de uma história que se permeia por meio da revolução dele. Ou seja, explicando com outras palavras, toda a narrativa ela é desenvolvida. Ela é tanto desenvolvida pelos seus flashbacks, que corroboram para a ideia do que é o V, do que é tanto a ideia quanto o homem, tá? Mas eles dão um enfoque mais na ideia. O filme já começa trabalhando com esse sentimento de ideia, tá? De que uma ideia ela é mais forte do que um homem, porque as pessoas elas só vão se lembrar da ideia, da transmissão, da ideologia da pessoa, do que propriamente da própria pessoa que criou.
Elas não se importam com o que a pessoa de fato foi, do que ela fazia em sua rotina e do que ela tinha de especial propriamente dito. Elas só vão se lembrar da ideia. E querendo ou não, é assim até os dias de hoje. A gente, se olhar os livros de história, a gente só vai se permear por conta das ideias em que a pessoa transmitiu para o mundo e não propriamente da sua biografia, né? Enfim, e toda essa junção, ou seja, essa mistura de flashback e momentos do presente propriamente dito, que não é presente, se passa acho que na década de 80, 90, o filme propriamente dito, ou depois da Segunda Guerra, enfim, como queiram. E eu acho que também outra questão própria do filme é que ele é atemporal. O filme, tu pode assistir a época que for. Tu pode assistir ele daqui uns 10 anos que ele ainda vai continuar fazendo sentido. Tu pode assistir ele daqui uns 20, 30, 40 anos. Vai fazer sentido ainda, propriamente. E não é uma ideia assim, não cometa anacronismos. De fato, a gente não tem que cometer anacronismos. Mas, quando um filme é atemporal, tu esquece esse fato e tu analisa ele durante o tempo inteiro. Durante todo o período em que ele está sendo transmitido. Ou seja, de 5, 10, 20, 30, 40 anos, ele vai ter o mesmo impacto para pessoa que assistir ele pela primeira vez, né? E creio que pela segunda vez também. Eu assisti 2 vezes o filme e me impactei pelas 2 vezes porque eu percebi detalhes que eu não tinha pego na primeira vez que eu assisti. Como, por exemplo, o final do filme aparece nas pessoas de máscaras, quando elas se revelam, aparecem os espíritos das pessoas que morreram pela causa. Então, essa mensagem ela foi muito impactante. E eu só percebi isso pela segunda vez que eu olhei o filme, não pela primeira vez. E, de fato, esses sinais, essas referências durante todo o prolongamento do filme, durante toda a sessão de transmissão, tanto do primeiro quanto do segundo e do terceiro ato, são belíssimas. Não tem outra palavra para descrever, são belíssimas. Uma história bem desenvolvida, plot twists incríveis, tá? O plot twist realmente da personagem da Natalie Portman, que é a Eve, sei lá, não me lembro direito a pronúncia do nome dela, é, cara, fenomenal. É fenomenal o plot twist que tem com ela ali, quando ela é presa e tudo mais. E realmente eu dei uma salva de palmas na cena, toda a revelação e toda a transformação dela. A personagem da Natalie Portman, a Eve, tem dos melhores desenvolvimentos do cinema. Eu falo do cinema porque eles trabalham, de fato, com toda a mentalidade de construção de ideias, né? E essas construções de ideias, elas transformam muito esse filme. E, sinceramente falando, em quesito de história, esse filme não tem defeito, tá? A única questão, assim, que, tu pode reclamar de alguma coisinha ou outra, é a questão do ritmo do filme. Se tu tá indo pra ver um filme de ação, tu não vai encontrar tanta ação assim. E não é uma reclamação minha, tá? É uma coisa em que eu até prefiro, muitas vezes, um filme sem uma ação durante todo o filme, todo o tempo, e parar pra pensar mais na própria história. E esse filme ele funciona mais pra tu ficar atento aos detalhes, aos diálogos, e digo, aos diálogos potentes que tem a ver, tá? Como, por exemplo, que ele pega uma citação de um governante antigo, não vou me lembrar o nome, em que ele diz que o povo não deve ter medo do seu governo. Tá? Ele fala, o povo não deve ter medo do seu governo, e sim o governo deve ter medo do seu povo. E ele vai citando ao longo disso muitas outras frases que fazem um sentido absoluto para toda uma questão de desenvolvimento, para toda uma questão de chegar ao ponto em que um símbolo realmente se transforme, em chegar ao ponto onde todo esse esquema, toda essa construção de identidade visual, e diga-se de passagem,
A fotografia desse filme também é algo belíssimo, é algo assim de esplendor, tá? E eu relato aqui, tipo, realmente, tem um momento do filme em que tu vai pensar que ele está chato, né? Que ele está demorando demais. E que o filme tem 2 horas e 12 minutos e que tu tá naquele lenga-lenga, tipo, meu Deus, parece que não acaba. Mas é um mínimo momento, é o que eu senti uma hora ali, principalmente quando eles voltam pros policiais propriamente ditos, né? Que tem as figuras ali dos policiais, dos que estão investigando a fundo o caso em si. Mas, com exceção disso, eu digo com todas as letras que é fenomenal, é uma construção, uma identidade própria e única e que faz todo o sentido essa transformação, e que faz todo o sentido os desenvolvimentos de personagem. O elenco conta com a Natalie Portman, que é uma excelente atriz, com Stephen Fry, que também é outro excelente ator. Então, assim, o elenco não é de se jogar fora. É um elenco muito bom, com atuações fenomenais. E toda essa mescla e todo esse organismo do filme que faz transmitir de fato a mensagem que ele quer passar é uma mistura perfeita. É a identidade perfeita para um audiovisual e é a construção de fato de um justiceiro, de um revolucionário e de propriamente da própria revolução. Como um todo, esse filme ele merece essa nota que eu vou dar, que é uma nota 9.8, 9,8. Que é uma nota, assim, excelente, um dos melhores filmes do ano já, de 2024, das minhas críticas, né? Não é que o filme propriamente tenha lançado em 2024, eu falo assim como o melhor filme do ano, mas no caso é uma das minhas melhores críticas desse ano já, do ano de 2024, porque o filme ele realmente transmite todo o seu potencial, ele realmente desenvolve todo o filme. Tem um pequeno probleminha ali de ritmo, mas isso, assim, analisando todo o contexto e toda a formação da identidade audiovisual, tu basicamente renega esse defeito e tu vai adiante no filme e ele vai sim te impressionar tanto pelo plot, quanto pela fotografia, quanto pela história e tanto pelo elenco, com a Natalie Portman tendo uma das suas melhores atuações. Então sim, uma nota 9.8 tá de excelente tamanho. Bom, e eu vou encerrando esse vídeo aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Vejo vocês, até a próxima.